Fala Nukturpianos, hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença entre sistemas estratégicos e sistemas interpretativos e como que isso pode ou não gerar combeiros. Roda a vinheta, Marcelzão. Bam, barabam, barabam. Então vamos lá para o vídeo, e é o seguinte, este vídeo está sendo possível graças a uma recomendação do Snow para que eu conhecesse um mecanismo, uma editora aí, vamos dizer assim, de sistemas de RPG conhecido como Powered by the Apocalypse, que é o PBTA. Eu não conheço todos os sistemas do PBTA, eu conheço um pelo qual me apaixonei e que é bem novo, bem underground, assim, que chama O Véu, em inglês chama The Veil. E por que eu escolhi narrar esse sistema? Porque eu falei, mano, e se eu narrasse uma mesa que mistura alguns dos elementos e referências que eu mais gosto? Então eu trouxe Cyberpunk, Gotham, Batman, quer dizer, Gotham e Batman estão juntos, né? Matrix, A Origem, Interestelar e deve ter alguns outros que eu nem tô lembrando agora. E nessa loucura doida de dizer que não te quero, não, brincadeira, nessa loucura doida, eu encontrei esse sistema junto com o Snow, que é um dos jogadores da mesa, e esse sistema, cara, começou a me fazer pensar, começou a fazer eu refletir sobre algumas coisas de vários dos sistemas que eu já narrei e já joguei, e como que o sistema cria ou não o que os jogadores fazem na mesa. Meio louco isso, né? Mas vamos lá, eu comecei narrando Naruto e eu nem usava dados, pra você ter ideia. A gente usava um D20 pra ver se o Kawarimi ali ia funcionar ou não, mas só. Era algo focado 100% na narrativa. Depois eu fui para Guerra dos Tronos, e Guerra dos Tronos até tem umas mecânicas mais aprofundadas, mas a gente ficava ali um pouco mais no simplão, porém foi a primeira relação que eu tive aí com rolar mais dados. Depois eu conheci o Dungeons & Dragons, e aí sim, né, a gente sabe que o D&D é cheio de rolagens. Então, o ataque, depois o dano, e como você monta a sua ficha, aí as magias, cada magia tem uma área, cada magia tem um acerto, né, tem toda essa questão envolvida ali, essa questão tática. E depois eu ainda fui para um mais específico, que é o The Witcher TRPG. Por que chama TRPG? Porque ele é tático. Então existe uma forma de você jogar esse sistema do The Witcher, que cada decisão que os jogadores tomam é crucial para ver se eles vão ficar ou não vivos, inclusive a posição que eles têm, porque de acordo com o nível de oponentes que estão te cercando, a sua defesa fica mais afetada, enfim, é modificador e modificador em cima de modificador. E eu percebi, nesse sentido, que existem aí dois níveis, dois lados, né, de sistemas de RPG, que são esses sistemas com foco narrativo e esses sistemas com foco em a parte mais estratégica. E por que eu coloquei esses dos dois lados? Porque muitas vezes essas coisas se chocam. Muitas vezes você perde tempo de narrativa para descrever coisas estratégicas e muitas vezes coisas narrativas puramente não têm esses elementos estratégicos. Trazer esse equilíbrio é muito difícil, justamente porque eles acabam sendo coisas opostas. Exemplo, digamos que para um sistema de RPG, você saber se você vai ou não ser bem sucedido, você simplesmente rola um dado, vamos dizer que você rola um D20. Se você tirar 11 ou mais, você foi bem seguido, se você tirar 10 ou menos, não. E é só isso. Acabou, você não vai usar tempo na mesa para ficar colocando ou retirando modificadores de acerto, de perícias e etc. Por outro lado, caso existam esses modificadores, você vai querer garantir que na criação de sua ficha, você tenha modificadores positivos para aquilo que você quer fazer, certo? E o que isso vai criando? Eu quero destacar aqui 3 elementos que eu senti de grande diferenciação entre esses dois elementos do tático para o narrativo. O primeiro deles é a hora de criação da ficha, né? Porque é neste momento que eclodem os combeiros, certo? Se você está com um sistema de RPG que ele é mais tático, ele é mais estratégico, então, como eu disse, os combeiros ali são as pessoas que vão querer garantir que na criação de ficha deles seja possível fazer o que eles querem fazer, certo? Então, se você tem um ladino, você vai querer uma raça que permita que você faça ladinagens. Você vai querer uma classe que permita que você faça ladinagens. Você vai querer perícias, talentos, armas, todas as coisas ao redor de fazer com que você possa fazer ladinagens. Esse é o grande foco da sua criação de personagem. É nisso que você vai focar. Você quer ter pontos altos em furtividade, você quer ser um acrobata, você quer ser ágil, você quer causar uma grande quantidade de dano na hora de executar um alvo. Então, esse é o motivador ali na hora de criação da sua ficha. Tanto que muitas vezes é comum, na hora de criar fichas desses sistemas de D&D, Tormenta e outros sistemas mais táticos, um debate, uma conversa sobre o quanto a pessoa está criando algo por interpretação, por roleplay que falam, ou quanto ela está combando para ser boa em combate, em exploração em determinados tópicos. Tanto que surgem temas como, eu otimizei o meu personagem, mas dentro do conceito dele. Ou seja, você não esteve disposto a pegar uma outra raça, às vezes, só porque ela teria um
modificador maior, porque a raça que você queria era um humano, por exemplo, que é um pouco mais básico normalmente. Ou seja, existe essa lógica dentro desses sistemas, enquanto na criação de personagem de sistemas mais narrativos, como esse Ovel, que eu estou exemplificando, o foco não está nesses pontos, porque eles nem existem. Exato. O Vel, ele não é um sistema que você vai colocar atributos e depois perícias e depois comprar armas e cada arma vai funcionar de um jeito, de acordo com como você monta e não tem raça e classe, não tem nada disso. Você vai escolher um playbook, que é um livro de playbook, um livro de jogadas, e aí dentro desse playbook, que são as classes, entre aspas, você sim possui aí determinados moves, determinadas jogadas que são únicas a você. Mas é isso, essa é a escolha que você faz. Nesse sistema você escolhe o seguinte, você tem 6 emoções, você distribui uma pontuação ali e acabou. Não tem essa coisa de combate, porque ela não é possível. Ah, mas como que eu sei se eu vou acertar ou não um alvo? De acordo com esses atributos que você escolheu, porque eles são atributos emocionais e de acordo com a emoção que você está sentindo no momento do ataque, você vai ter um modificador positivo ou negativo. E acabou. Ah, mas e como eu sei as armas e tal, como eu uso? Você escolhe, é livre. Como o foco é na narração, é na interpretação, então neste sistema você vai escolher nesse sentido dos armamentos. Ah, eu quero ter uma bazuca? Beleza, você pode ter. O sistema permite ali a criação de uma bazuca. Quero ter uma faquinha? Também você vai poder. Então, como o foco é nessa questão narrativa, você não tem esse debate, esse diálogo na criação de personagens sobre o quanto você otimiza ele ou não, porque não tem essa questão de otimização. Existe apenas uma questão de como você quer criar o conceito ali do personagem. Um segundo ponto é a jogabilidade em si. E isso vai muito de perfil, de grupo para grupo. Existem grupos que vão adorar colocar um mapa ali de uma masmorra e começar a explorar cada quadradinho, quer dizer, querer se posicionar bem taticamente, bem estrategicamente em cada ponto para garantir que o grupo seja bem sucedido nessa desafiadora masmorra. Existem grupos que odeiam isso e eles não querem ver mapas, eles querem só a relação humana. Eles querem olhar no olho um do outro, jogador, mestre, e interagir e criar uma história juntos. Ai, preciso espirrar. Passou. Então, é a grande questão, não existe certo ou errado. A gente está falando aqui de 2 perfis diferentes na hora de você criar, narrar, jogar aí uma mesa de RPG. E como que funciona para mim nesse sentido, como eu entendo a diferença? Quando você tem um sistema tático, combativo, estratégico, você vai querer trazer elementos, tanto como mestre como jogador, das táticas em si, certo? Então, isso exige um tempo de preparo e um tempo de diálogo fora da mesa para garantir que isso aconteça. Exemplo, mestre, eu vou querer andar por aqui, por esse lado, porque eu vou conjurar a magia X, ela vai me dar um modificador de tanto em furtividade, e aí eu quero usar esse modificador para me esconder ali até que o cara passe. Quando ele passar, eu vou querer aplicar aqui o meu Sneak Attack para garantir que eu dou tanto de dano a mais, certo? Se você está narrando, jogando um sistema que é interpretativo, narrativo, isso não existe. Porque você fala, eu quero ir ali. Você exclui a parte dos modificadores que você vai estar ou não colocando na ficha. Qual que é a parte legal, a parte chata de cada um desses elementos? Quando você está nessa coisa combativa, tática, geralmente o resultado da sua decisão de ação, então se você resolveu se esconder, se você resolveu atacar por trás, enfim, ele é exposto nas rolagens. O que significa? Se você está escondido, às vezes você vai rolar com vantagem, então você rola 2 dados. Ou se você castou uma magia ali, você vai ter um mais 10 em algum modificador, enfim. É muito visível isso e você se sente bem em estar rolando dados e ver aqueles números altos surgindo. Até que apareça um 1, claro, mas é isso. E enquanto em sistemas interpretativos isso não é tão óbvio assim e fica um pouco mais nas mãos do mestre. Porque se o mestre não te recompensar, não pegar esse detalhe de que você estava escondido na narração, na criação ali do cenário, você pode acabar sentindo meio mal, porque você não vai ver isso em uma rolagem. Num dado não vai surgir um modificador gigantesco de furtividade, de magia, porque ele não tem esse foco tático, ele tem esse foco narrativo. Então esses são os 2 lados aí que eu entendo que existem nesses 2 tipos de sistema. E aí, claro que dentro dessa lógica existe a questão de tempo de mesa, onde você quer focar o quê? Se você gosta desses modificadores altos e etc, saiba que dentro desses sistemas táticos você vai ter que usar um bom tempo da aventura ali, digamos, ao invés de 4 horas, eu vou chutar que você vai gastar uma meia hora aí, nesses cálculos, nessas decisões, nessas nuances e olhar os livros para entender os detalhes de cada magia, cada ação, como cada coisa se combina ali. Enquanto no interpretativo você tem esse tempo extra, porém você não tem essa satisfação aí de ver esses números altos surgindo. Então a escolha é sua, mas existem esses 2 lados da moeda. E por fim existe aí um terceiro ponto que eu gosto de destacar, que é o quanto você pode curvar o sistema aos desejos da narrativa. Em sistemas mais mecânicos, é forçar um pouco a barra, às vezes, você curvar ali e falar que uma bola de fogo, por exemplo, pode não acertar os seus aliados, porque existe ali um talento dentro de uma classe específica para isso, certo? Então fala, não, eu quero conjurar ela de forma que ela bate ali, mas não pega aqui, não sei o quê.
Esse é um exemplo que eu trouxe, mas existem várias outras mecânicas que podem parecer um pouco forçado você querer dar essa curvada no sistema para atender os desejos da narrativa. Então, às vezes um jogador quer, eu posso fazer ABC? E no fim ele não vai poder, porque a ficha dele, as coisas que estão descritas ali, nada daquilo permite que ele faça. Enquanto sistemas mais narrativos, como esse do Devel foi ótimo, né? Você pode curvar a narrativa como você quiser, porque não tem nada na sua ficha que determina o que você pode fazer. Então, novamente, existem dois lados da moeda. Um dos lados, existem um monte de ações que você pode fazer e você pode ficar criativo dentro delas, e existe um lado muito bom que, como você já sabe as coisas que você pode fazer, elas estão bem destacadas, isso facilita a tomada de decisão do jogador. Ele sabe que ele pode atacar, ou empurrar, ou fazer um teste de A, ou fazer um teste B, ou fazer um teste C, ou ele pode conjurar magia X, que funciona exatamente daquele jeito que está descrito, é só ela ler e jogar ali na hora. Então não tem muito espaço para discussão. Enquanto nesse sistema, nessa pegada mais narrativa, você pode curvar o sistema, digamos assim, para o que você quiser, pois as ações dos jogadores não estão limitadas ali pela ficha em si, porém exige aí essa criatividade e também esse diálogo positivo em grupo, e talvez até um posicionamento mais forte do mestre, de falar o que é possível, o que não é, qual teste deve ser feito, qual não deve. Ou seja, existe aqui um espaço para criação e debate, enquanto aqui existe menos, certo? Resumindo, a obra inteira, juntando esses 3 pontos, a questão de sistemas de RPG, de um lado em coisas mais narrativas, de outro lado coisas mais táticas. Por que que eu vejo essa diferenciação? Porque geralmente mecanismos táticos demandam tempo para cálculo de modificadores, de penalidades e também de descrições de ações para você entender dentro do sistema tudo que é ou não possível. Mas sistemas táticos não podem ser narrativos? Lógico que não. Sistemas táticos podem ser e são muito legais de serem narrados, interpretados. Então, a hora que você acerta ali um sneak attack, que rolou um 20, deu 258 de dano, permita que o jogador descreva exatamente como foi essa ação, por que que deu tanto dano assim, por que que ele derrota o chefão em uma flecha, enfim, todos esses elementos. Enquanto sistemas mais narrativos, você não vai ter esses elementos tão táticos, você vai ter essas questões mais das nuances, conforme as pessoas estão imersas aí, mas elas não vão usar tempo para esses cálculos de modificadores e penalidades, pois elas estarão quase que o tempo inteiro narrando, interpretando e gerenciando esses mecanismos. Fez sentido para você? Conte aqui nos comentários para nós e vemos você na Academia de Mestres. Fica aqui para conhecer mais. Até!